Meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, nessa tarde desta segunda-feira, celebrando esta liturgia eucarística, desta quinta semana do tempo da Páscoa, a Igreja ainda nos convida a mantermos firmes na escola do ressuscitado, fazendo a mesma experiência que as primeiras comunidades fizeram do Cristo vivo e presente no meio da comunidade. Hoje, nós queremos atualizar estes textos bíblicos, trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, para que sejamos nós a reescrevermos a nossa história sobre a ação do Espírito Santo do Senhor. E eis-nos aqui, diante de dificuldades, levando até a sua casa uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, através da liturgia eucarística, onde queremos adentrar aos seus lares e levar esta palavra na liturgia da palavra deste dia, para que não fiquemos e que ninguém fique sem o alimento espiritual da palavra do Senhor. E reunidos para alimentarmos desta graça, queremos dar continuidade nestas liturgias diárias, onde nos propomos alimentar e fortalecer junto com todos os nossos. Mesmo distantes, mas multiplicamos agora, em cada lar, em cada lugar. Somos muitos através desta criatividade, colocada na mente de todos os cristãos, para reproduzir para uma quantidade superior, para que jamais qualquer cristão batizado, católico, fique sem o alimento da palavra. A primeira leitura de hoje vai nos ajudar hoje a fazer uma caminhada muito especial com os apóstolos. Paulo e Barnabé vêm nos ensinar muito, trazendo uma experiência de profunda confiança naquilo que ensina. É preciso nos perguntar, anunciamos a quem? É o próprio Jesus? Nossos caprichos? Se for os nossos caprichos, se for a nós mesmos, cairemos no pecado da idolatria. E o tema da idolatria entra em nossa liturgia, nesta catequese litúrgica, para que possamos então entender se estamos conduzindo a nossa vida de uma maneira pagã ou de uma maneira cristã, de uma consciência afastada da verdade ou de uma consciência bem próxima dos ensinamentos do Cristo. Temos um texto muito bonito que está a partir do capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, em que descreve para nós a atividade missionária de Paulo e Barnabé na cidade de Icônio. Interessante que nesta cidade eles começaram a pregar e muitos começavam a ouvi-lo, mas não agradaram. Começaram então a se afastar-se, a rejeitar-se. Notemos que, à luz do evangelho que acabamos de ver, Paulo e Barnabé é aqueles que estavam amando o Senhor, e quem ama o Senhor vai estar fazendo a sua obra. Interessante que havia o grupo dos que amavam e dos grupos que não amavam. Nos perguntar quais desses grupos que hoje nos encontramos. O grupo dos sacerdotes, dos judeus, até mesmo dos pagãos que estavam em Icônio, não estavam acolhendo a palavra que os apóstolos estavam pregando. Não estavam amando da maneira em que deviam amar. E muitas vezes isso pode acontecer em nosso meio, nas nossas capelas, em nossas igrejas, com os nossos movimentos e com as nossas pastorais. Queremos muito mais sobressair os nossos caprichos e as nossas vaidades, rejeitando aqueles que falam, protestando tudo aquilo que se fala. Naquele contexto, os judeus e os pagãos queriam então eliminar aqueles apóstolos. E decidiram então apedrejá-los, queriam expulsar de sua cidade, não queriam acolher a palavra,
não queria aceitar as mudanças. Quantas vezes também brotam sentimentos semelhantes desses judeus e pagãos em nossos corações, quando não queremos ouvir a pregação, quando alguém nos chama a atenção para buscar o caminho da verdade. Quantas vezes foram os sentimentos que brotaram dentro de nós, semelhante a desses que estavam sendo opositores aos apóstolos, dos quais nós também atualizamos este texto, fazendo com que nós também nos coloquemos opositores àqueles da qual o Senhor coloca para anunciar. Quantas vezes nós também nos colocamos diante do Senhor como pessoas que não amam. Paulo e Barnabé deram um testemunho de como ama o Senhor. Mesmo estando ali com dificuldades, anunciavam. Interessante que eles fugiram não por covardia, mas para semear a palavra em outros lugares. Não era momento de terminar aquela missão. Não é por causa das invejas, dos ciúmes, que a missão vai acabar, que o bom propósito do Senhor vai ser espalhado. E aí percebemos que há algumas situações que são ruins, que conseguimos tirar frutos. Dos males, retiramos alguns bens. Aqui nesse exemplo, eles foram escorraçados de Icônio. Eles tiveram que fugir, senão seriam apedrejados. Mas eles mal sabiam que essa atitude deles estarem fugindo iria acabar talvez sem sentido. Pelo contrário, a palavra foi mais semeada, foi mais pulverizada a palavra. E aí eles encontraram em Listra um espaço fecundo para isso. Mas não quer dizer que a palavra foi acolhida e que não teve dificuldades. E muitas vezes nós temos essas dificuldades. Há muitas pessoas que querem ouvir a palavra. Há uma multidão que está disposta a caminhar. Mas também há muitos que não compreendem necessariamente aquilo que está sendo dito. Foi o que aconteceu também com os apóstolos, Paulo e Barnabé, em que tiveram que fazer uma catequese, serem duros, porque novamente trouxeram o pecado da idolatria. E o pecado da idolatria estava muito ligado aos pagãos, que tinham vários deuses, e cultuavam os vários deuses achando que ali havia se personificado em Paulo e Barnabé os seus deuses pagãos. E Paulo e Barnabé não tiveram medo, não tiveram receio de falar com eles, porque estavam ali para educá-los. Quantas vezes precisamos de ser corrigidos, com as nossas autoridades religiosas nos ensinando o que deve ser feito, e devemos ter a humildade de acolher. Quantas vezes também extasiados com as maravilhas que vão acontecendo. O que aconteceu com aquele povo que não conhecia e não amava o Deus verdadeiro, que ali se revela na figura de seu Filho, Jesus Cristo, que é anunciado por Paulo e Barnabé, muitas vezes não também acontecem conosco. Ficamos tão extasiados com algumas missas e celebrações, ficamos empolgados com os nossos retiros, com as nossas experiências de fé, e acreditamos naquilo que vamos fazer é o correto. E muitas vezes não sabemos pensar e não conseguimos refletir da maneira adequada. Por isso precisamos das correções. Por isso precisamos do apoio, do auxílio dos nossos sacerdotes. Por isso que precisamos da força e da catequese que vem da igreja para nos ajudar a instruir no caminho da fé, para que não fiquemos ignorantes no caminho, sem saber, sem conhecer a verdade. Hoje, o trecho do livro dos Atos dos Apóstolos traz para nós uma experiência muito rica para atualizarmos em nossas vidas, em nossos dias. Muitas vezes achamos que estamos fazendo certo. Aquele povo que ouviu a palavra e gostou e ganhou admiração, e os apóstolos ganharam a admiração deles, de repente percebe-se que a cura foi o auge. Aquele que estava paralítico começa a andar, para dizer que aquela comunidade que não andava com o Senhor agora vai começar a andar.
Aquela que estava estagnada, parada, começa a levantar e vai andar, mas é preciso de catequese. Não é só no primeiro momento. Não é só naquele exato momento em que tudo vai ficar pronto. Não é apenas até da bênção em que trouxe a cura que vai estar tudo pronto. É preciso um caminho. E nisso nós aprendemos na liturgia dominical de ontem. Porque o Jesus é caminho, verdade e vida. E caminho dá uma ideia de movimento. Estamos sempre em construção e em movimento com a palavra. Precisamos nos lapidar sempre. Precisamos acolher bem esta palavra para que sejamos agraciados pelo Senhor. E é nesta palavra que somos agraciados, é que queremos dar a nossa resposta nesta liturgia ao Senhor nosso Deus. Porque muitas vezes cometemos os mesmos erros do passado. E queremos atualizar estes textos avançando, caminhando para a verdade, caminhando para a vida. Queremos sim fazer com que a nossa vida não tenha um sentido de idolatria. Não queremos cometer os mesmos equívocos e os erros. Porque muitas vezes nós destronamos Deus do seu devido lugar. E colocamos outras pessoas, coisas, sentimentos no lugar de que é próprio do Senhor. E quando isso acontece, nós cometemos vários outros pecados que vão se puxando um ao outro. Paulo e Barnabé não tiveram medo de ir ali catequizar. E por isso precisamos ter a humildade de acolher também. Muitas vezes, em nossa caminhada, podemos colocar pessoas como se fossem deuses e frustramos. Quantas vezes frustramos porque colocamos expectativas em nossos sacerdotes, em pessoas muito próximas, e quando elas falham conosco, nos decepcionamos. Nós não precisamos deixar com que isso repita novamente. Deixemos no centro das nossas vidas o Senhor nosso Deus. É o próprio Senhor quem enviou o seu Filho Jesus Cristo, que está vivo e presente, ressuscitado em nosso meio. E é a Ele que servimos, e é a Ele que anunciamos, é a Ele que estamos aprendendo a cada dia, para alimentar-nos cada vez mais as nossas expectativas de uma vida com Ele e ajudar os outros a encontrar o mesmo Deus e o mesmo Salvador. Neste trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, nós queremos também dizer ao Senhor, e atualizando, livra-nos, Senhor Deus, de todo tipo de idolatria, de ídolos, em que trazem para nós o pecado. Não nos deixe tirar o Senhor, que é o único Deus nas nossas vidas, do centro das nossas vidas, para colocar outras coisas, pessoas, sentimentos. Que sejamos libertos desta tentação. Tentação que aquele povo de Listra teve, que aquele povo de Licaônia também tiveram, porque eram de tradição pagã e acreditavam que vários deuses é que resolviam as situações. Não, Senhor, não conosco. Ajude-nos a sermos cristãos verdadeiros, que neste tempo em que vivemos de pandemia, de isolamento social, onde nos estão sendo privados, estarmos coletivamente para o cuidado, para o amor, para a manutenção da vida e a vida em abundância. Possamos aprender muito com isso. Para que ao retornarmos depois aos nossos templos, às nossas igrejas e capelas, possamos fazer o diferencial. Porque o nosso Deus, único e verdadeiro, se faz vivo e presente no meio de nós. O Evangelho que hoje temos traz para nós também uma catequese que vem do Evangelho de São João e que, neste tempo pascal, estamos também aprendendo muito, onde nessa escola do ressuscitado, Jesus, Ele mesmo, nos escritos de São João, vem nos ajudar a refletir e a amadurecer na nossa caminhada.
Hoje percebemos que o tema do amor começa a entrar novamente na liturgia. Se de um lado apareceu a idolatria, agora vemos o amor. Jesus vai dizendo algo que nos faz refletir hoje e devemos refletir. Ele vai dizer que quem acolhe os seus mandamentos, e não só acolher e os observa, esse me ama. Não sei quanto a vocês que estão me ouvindo, mas é preciso a gente agora vermelhar um pouco o rosto, porque muitas vezes nós temos tido atitudes de que não amamos o Senhor. Quantas vezes queremos relativizar os mandamentos? Quantas vezes que não observamos os mandamentos em nossa vida e arrumamos desculpas esfarrapadas? Quantas vezes queremos colocar os nossos caprichos, os nossos interesses pessoais, os nossos egos muito mais elevados do que a vontade do Senhor? Por isso queremos pedir nesta Eucaristia, ajuda-nos, Senhor, a vivenciar este amor, o qual nos orienta no trecho do Evangelho de João de hoje, onde nós queremos entender profundamente que aquele que ama, ele não guarda para si escondido ou deixa lá no enfeite, como algumas Bíblias ficam nas estantes, nas salas, mas que coloca para dentro do coração e o pratica. Aquilo que nós amamos, nós guardamos no coração. E guardando no coração, sempre lembramos. É esta a ideia de João ao reescrever esses ensinamentos de Jesus, em que nós devemos guardar no coração para praticar, para jamais ser esquecido, para colocar sempre as suas obras bem visíveis. E é hora de nos perguntarmos, estamos fazendo isso? Ou ainda temos dificuldades? Temos ainda grandes problemas para que isso possa acontecer em nosso meio? É hora de pedir uma graça especial, uma graça ao nosso Deus, para que possamos todos nós libertar-nos dessas dificuldades e amar o Senhor como Ele merece. E percebendo nesta catequese, nós queremos ainda ver aqui a profunda unidade entre o Filho e o Pai, em que nesta comunicação da Trindade vai nos apresentando e nos preparando para a vinda do Paráclito, para a vinda do Espírito Santo, do qual estamos nos preparando a cada liturgia, porque é o próprio Jesus que vai dizendo que o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em nome dele vos ensinará tudo. E é esse Espírito Santo que já recebemos em nosso batismo, na crisma, é que queremos que ele venha nos ajudar e que nesta liturgia de Pentecostes que se aproxima, possamos nós aprendermos com ele e que ele possa ensinar tudo e nos ajudar com a nossa humildade a acolher todos os ensinamentos que vêm do alto. Por isso queremos amar o Senhor, guardar a sua palavra, porque sabemos que o Pai nos amará, que o Pai e o Filho estará conosco. E é nesta certeza que daremos esta resposta nesta liturgia. Senhor nosso Deus. É nesta resposta que queremos nos colocar. Estamos aqui, Senhor. Estamos neste caminho para sermos conduzidos à verdade e à vida. Queremos passar pelo Senhor para chegar aos conhecimentos e corresponder à Tua vontade. E neste tempo difícil em que estamos vivendo, é fácil então de colocarmos a nossa confiança no Senhor. Mas é preciso nos perguntar, e depois de tudo isso? Quando tudo isso passar, como seremos nós? Vamos conseguir colocar em prática as nossas mudanças? Vamos ter a graça e humildade, teremos esta graça do Senhor e teremos a humildade de reconhecer em que precisamos mudar em muitas coisas? O problema é que muitas vezes temos preguiça, começamos algo e depois vamos nos enfraquecendo e colocamos culpas em tantas situações.
Que o Senhor nosso Deus não permita isso acontecer. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a sair deste tempo confiante. E a você que está em casa, a você que nos acompanha, a você que está também alimentando desta palavra, vamos permanecer firmes. Vamos ficar em casa. Vamos nos acolher mais entre os nossos, para que possamos vivenciar a força da família que ora, que reza, para vencermos este tempo, descobrindo tantas coisas que tínhamos na riqueza do lar. Que o Senhor nosso Deus abençoe a cada um de vocês e que jamais o pecado da idolatria e que jamais vocês experimentem não amar o Senhor. Que vocês possam compreender bem os textos de hoje e colocar em prática. Isso tudo quero colocar no coração de nosso Deus, colocando também todas as propostas que vêm de vocês. Vocês que estão em casa nos acompanhando, vocês que estão aí neste momento, vamos fazer esta pequena oração, pedindo para que esta palavra que foi anunciada e proclamada chegue aos nossos corações e que produza o efeito necessário. Que não permita que entre num ouvido e saia no outro, mas que ganhe terreno fecundo em nossos corações, para que os gestos e obras do Cristo aconteçam em nosso meio. Isso vos pedimos, ó Pai, em nome de vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra que foi proclamada